Ok. Então, estamos gravando. Vamos começar aqui. Visualizar o conteúdo. Ai, peraí, que agora eu tenho que abrir se alguém quer. Alguém chegou. Tá. Gente, se alguém me chamar, entrar na sala, eu vou precisar sair da tela para liberar, tá? E vocês vão ver aqui como que é, mas eu vou começar a aula. Então, a gente vai falar dos princípios do design para criação de moda, tá? Esse material foi desenvolvido pelo professor Babinski e a professora Vivian. E a referência bibliográfica é esse livro. Não sei se vocês já viram esse livro. Esse livro, se eu não me engano, já tem disponível na biblioteca, que é o Fashion Design, né? Ele é um manual de estilistas, muito bom esse livro. E do Jones, da Sue Jenkins. Eu nunca sei pronunciar muito bem, mas é a Jones e a Julia Piccoli, a utilização dos princípios no design projeto, né? Foi baseado, então, nesses dois trabalhos. E os tópicos que nós falaremos nós como criadores, os princípios do design para qualquer projeto, a repetição, inevitável repetições, é preciso quebrar o padrão, ritmo, gradação, tipo complexo, para manipular a atenção, radiação, contraste, ponto focal, efeito sutil, harmonia, sem brigas, dispensa recomendações, equilíbrio simétrico ou não, equilíbrio vertical, equilíbrio horizontal e falta de equilíbrio. Proporção, sucesso ou fracasso, criação e ilusões, sensação corporal, materiais e sensações para ampliar sensações, revisando e exercitando. Então, esses são os tópicos que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou colocar esse material todo disponível para vocês depois, separadamente. Eu estou gravando essa aula, vou colocar essa aula e também o material para que vocês possam analisar com calma o conteúdo, tá? O design dos estilistas abordados está aqui Lili Sarti, Jean Paul Gaultier, para repetição, Rosana e Link para ritmo, Stephanie Rolang e Ronaldo Fraga para gradação, Vionete para radiação, Jean Paul Gaultier e João Pimenta para contraste, Jorge Amani e Lucas Nascimento para harmonia, Jeremy Scott, Filhas de Gaia e Yoji Yamamoto para equilíbrio, Chanel e Lino Villaventura para proporção, Glória Coelho e Zeniak e Paula Raia para sensação corporal. Nós, o que dizem os autores pesquisados? Nós criadores devemos estar sempre nos reinventando, devemos sempre nos cercar de recursos que possam nos auxiliar na construção de produtos diferenciados. A utilização dos princípios do design pode nos auxiliar nesse processo, possibilitando ter ideias diferentes e pensar que efeitos queremos nas nossas peças, e como queremos que o consumidor enxergue as mesmas. Há uma ligação íntima entre moda e design. Ambas as áreas buscam atender ao público consumidor e suas respectivas necessidades. A contribuição do design para a moda ocorre de diversas maneiras, mas é na utilização dos princípios do design que se vislumbra campo fértil para a criação dos produtos inovadores. Os princípios do design. O design possui alguns princípios utilizados para comunicar uma mensagem. A maneira como usamos esses princípios define a estrutura do nosso trabalho e direciona o olhar do consumidor, além de ajudar a transmitir a mensagem que estamos tentando comunicar. A gente pode buscar, nesses princípios, uma forma de se diferenciar. Para qualquer projeto, todos os princípios de design podem ser aplicados a qualquer projeto, inclusive em projetos de moda, para a criação de roupas, bolsas e acessórios. Não existe uma maneira correta de aplicar cada princípio, devemos explorá-los ao máximo. A diferença, vocês que estão estudando o método, é que nos projetos de produto, naquilo que é design, você trabalha o princípio em um produto. E nós, como criadores de moda, trabalhamos como coleção.
E isso faz diferente o produto de moda para o produto de design, né? Sendo que bolsas e calçados, ainda que façamos coleção, nós podemos sugerir melhorias únicas, o que na moda não se tem o mesmo tempo, o mesmo timing. A coleção ela é muito mais rápida, a renovação do produto é maior. O design em sua relação com a moda possibilita pensar a função das análises de público-alvo, suas reais necessidades, seus gostos e suas preferências, as análises de mercado e de recursos dentro e fora das empresas, e as análises de produto, que estão relacionadas com as demais através da união de seus resultados, e posterior concretização em forma de vestuário ou acessório, disse então diferenciados. Então, os produtos, eles vão se diferenciando, né? Você aplica um conceito de acordo com o seu público. O público-alvo, quando eu comecei a trabalhar como designer, era muito específico, se trabalhava por idade. Hoje você trabalha por tribo ou por comportamento, não necessariamente por faixa etária, né? E esses grupos, eles podem ir migrando de lugares a lugares. Então, às vezes, a pessoa não tem a idade do seu público, mas ela tem características de comportamento do seu público, né? Se você fizer um fitness, por exemplo, no fitness não vão só as novas, vão as pessoas mais velhas, e a gente tem esse novo comportamento, que os 40 são os novos 30, e os 50 são os novos 40, e assim por diante, que é essa análise. Então, você não faz mais a análise somente pela faixa etária e classe social. Os 9 princípios do design para a criação de moda, segundo Jones e Piccoli, são repetição, ritmo, gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio, proporção, sensação corporal. Então, que foi o conteúdo que a gente colocou ali no início, esses são os 9 princípios do design na criação de moda, segundo estes autores. Repetição. A repetição pode advir de linhas ou elementos extraídos do painel de inspiração, na peça, no look. Essa linha ou esse elemento pode se repetir diversas vezes. Exemplo, babados podem aparecer nas mangas, na barra, na gola, em recortes, na cintura, peplum, em um mesmo e único vestido. A repetição pode ser regular ou irregular, pode estar presente no look, em detalhes, nas estampas, aviamentos, nos elementos de estilo. Então, a repetição é você repetir um elemento, ele inclusive pode ser um detalhe, um vivo, uma prega, uma sequência intercalada que ela se repete, né? Várias pregas, né? Aí, ó, a gente tem essas, tipo umas franjinhas que se repetem ao longo da saia. Nós temos esse desenho que é tipo um canutilho, um bordado. Nós temos a repetição circula de linhas ou elementos, é um recurso muito utilizado na criação de moda. A repetição ordena, requer linhas sempre paralelas entre si, seja no look como um todo ou apenas em uma das peças do look. Há também a repetição irregular, né? Então eu tenho a repetição na mesma distância, da mesma forma, totalmente simétrica, e eu tenho uma repetição aleatória, irregular, que ocorre quando a peça apresenta elementos repetidos, porém não repetidos paralelamente. O que a gente tem aqui, ó, essas pregas, eles são repetidos ao longo da barra da saia, mas ele não se comporta e não está da mesma maneira, né? Ele tem começo, meio, ele não é totalmente simétrico igual dos dois lados. Na peça ao lado, o elemento babado é usado para dar sentido de unidade ao todo, uma vez que se repete na barra, nas mangas, nas cavas, na cintura e na gola. Inevitáveis repetições. Esse efeito múltiplo pode ser usado para unificar o modelo. Algumas formas de repetição, como a distância uniforme entre os botões, são características tão comuns que não as percebemos até nos depararmos com uma versão irregular. O corpo humano é simétrico, de modo que algumas repetições são inevitáveis ao espalharmos um lado com o outro. Então, ao espelharmos, eu acredito que seja aqui, quando eu espelho que eu tenho essa repetição, né, eu consigo construir
e unificar esse modelo, né, que dos dois lados, tu vê, eu tenho no ombro, eu tenho na gola, e ele vai se repetindo na cintura, certo? Nas criações de estilista brasileiro Lise Sarti, para São Paulo Fashion Week, a 45ª, pode-se perceber o princípio da repetição de elementos através do uso de babados presentes em muitos dos looks da coleção. Então, a gente vê, né, esse babado em camadas, enfim. Franjas e babados são elementos de repetição nas criações dos estilistas brasileiros de Sarti para São Paulo Fashion Week. A gente continua na coleção dela, ó, e aí tem essas franjinhas. Então, é quando a gente repete, né, algum recurso de criação que eu utilizei, eu vou repetindo ao longo da peça. Looks que tenham como princípios apenas a repetição podem se tornar monótonos e até maçantes. É preciso criatividade para usar a repetição de modo a atrair o olhar do consumidor. No detalhe da peça ao lado, o elemento bolso foi repetido sobrepondo-se um dentro do outro, o que causa dado estranhamento positivo, despertando a atenção e o interesse de quem observa a peça. O jogo de cores, ainda que sutil, também ajudou a evitar a monotonia, que eventualmente poderia surgir. Quer dizer, então eu dou uma ideia de um bolso dentro do bolso, eu tenho dois tamanhos, eu chamo a atenção, eu trabalho com cores e eu repito de tamanhos diferentes, né? E isso é um recurso de criatividade no produto que eu estou desenvolvendo. A repetição é preciso quebrar o padrão. A repetição pode ser uma parte da estrutura da roupa, como pregas ou os planejamentos de uma saia, ou uma característica do próprio tecido, como as listras, as estampas ou as aplicações de fitas e galões. De tempos em tempos, roupas assimétricas tais como blusas com uma só manga ou saias com a barra mais comprida de um lado vêm à tona como uma reação à lei natural. Quebrar o padrão tem o efeito de chocar e atrair olhares, né? Isso é bem usado, esse quebrar o padrão. Ao lado é possível perceber exemplos de uso do princípio de repetição em peças conceituais e uma peça comercial. É válido destacar, então, que esse princípio pode ser aplicado tanto na criação de looks conceituais ou para a passarela, quanto na criação de looks mais comerciais. Mercado. As listas são uma forma clássica do princípio de repetição e o trabalho do estilista Jean-Paul Gaultier é fortemente marcado pelo uso delas, especialmente pelas listas que remetem a temas náuticos. Nas imagens ao lado, alguns dos icônicos looks com as clássicas listas trabalhadas na criação do estilista francês Jean-Paul Gaultier. Então, olha, ele sempre trabalha, ó, até em medidas diferentes na saia, o espaçamento começa esse look do meio, né? Então, a medida começa menor, ela vai se abrindo. Tem uma repetição regular, mas a proporção vai sendo alterada. A mesma coisa que no cotovelo da manga, ele trabalha muito bem isso. E aí temos listra, tem os poá, tem, enfim, né? O próprio perfume, né? Jean-Paul leva suas listas também para os outros produtos da marca e para parcerias, criando assim forte identificação visual para suas criações. Ritmo. O ritmo é dado a uma repetição ordenada, normalmente seguindo uma mesma distribuição ou ocorrência da peça ou no look. A cada X centímetros e Y elementos se repete. Exemplo, o abotamento de uma camisa social com botões postos em pares. A repetição em padrão elabora deve ser regular na estrutura do look ou da estampa. Então, ó, eu tenho diferentes formas, mas ele se mantém, eu tenho um ritmo nisso, né? Eu tenho o mesmo elemento, essa prega para frente no vestido, eu tenho nesse tricô, né? São dois tricôs, a gente usa bastante isso, desenhos no tricôs. Essa questão dos botões, há um tempo atrás foi muito moda, assim, as camisas fecharem com dois botões juntos e um espaço separado. O fechamento da camisa de forma diferenciada também atrai o olhar, é uma diferenciação de produto. O princípio do ritmo pode estar presente tanto em peças mais conceituais quanto em peças mais comerciais. Observe nos exemplos ao lado, no intervalo entre a repetição dos elementos. Que é isso, a principal diferença entre ritmo e repetição. Repetição, repete-se os elementos regular ou irregularmente.
Repete-se elementos regularmente com espaço ou intervalo de ocorrência entre cada grupo de elementos, que aí seria o ritmo aqui, né? Que eu vou fazendo sempre com o ritmo. Intervalo, ocorrência de elementos. Ó, eu tenho intervalo e ocorrência de elementos. Eu tenho intervalo e ocorrência de elementos. Então, eu tenho essa sequência. Nas imagens ao lado, os criadores e estilista servem a Rosanka e Lindsay, da marca Roxanda, para o verão 2018, desfilando na Semana de Moda de Londres. É possível notar o princípio do ritmo em alguns dos looks da coleção da estilista. Na peça ao lado, os recortes vazados são repetidos de forma regular, o que marca dado ritmo para a estética da peça. Ritmo marcante. Como na música, o ritmo pode criar efeitos marcantes, mediante a repetição regular de características da roupa ou dos desenhos nas estampas dos tecidos. Então, eu tenho esse ritmo, né? Eu tenho espaço e eu tenho elementos. Eu tenho espaço e eu tenho os elementos. O princípio do ritmo pode ser trabalhado juntamente com outros princípios, como no caso dos elementos ao lado, contraste, branco e preto, cinza e laranja, e a gradação, degradê. No princípio do ritmo, o uso de cores ou estampas pode ser usado como estratégia visual para evidenciar a repetição dos elementos, ocorrência e seus respectivos intervalos. Então, vocês podem ver, ó, eu tenho esse ritmo, eu tenho os mesmos elementos e eu trabalho de uma certa forma para chamar a atenção daquilo. Esses círculos na camisa, né, desde o conceitual comercial, eu consigo utilizar. A gradação. É quando são extraídos elementos do painel para posteriormente serem trabalhados, geralmente em degradês de tamanho ou de cor dentro de peças ou do look. Exemplo, vestido em formato triangular, começando estreito e aumentando o formato gradualmente até a barra. A gradação, um padrão que aumenta ou diminui em relação à anterior sequencial. Pode ser visto em detalhes, aviamentos, estampas e bordados. Nos exemplos ao lado, o princípio da gradação aparece nos bordados, nas mangas, que são as mais concentradas perto dos punhos e se dissipam ao longo da manga, e na saia, nos exemplos que são pequenos perto da barra e aumentam perto da cintura. E a manga do vestido, ó, nos dois vestidos nós temos essa gradação, ele começa concentrado e termina, né, em nada, mesma coisa na outra manga. E na saia nós temos esses volumes, que é tipo umas pregas, isso até é um godê feito em enrolado, não sei se vocês conseguem visualizar, que vocês têm esse entendimento. Isso aqui é uma tira de godê colocada uma por cima da outra de tamanhos diferentes e eu faço essa aplicação que me dá a ideia deste volume, né? Na peça ao lado, a criação do estilista Stephanie Rowland, um ótimo exemplo da aplicação do princípio da gradação. Os bordados estão mais concentrados perto da barra e se dissipam ao longo da peça, né? Assim, toda a barra é preta e eles vão se dissipando, não chega nem até o joelho, mas ele vem de uma certa forma e fica somente o tecido. Tipo complexo. É um tipo mais complexo de repetição em que as características das roupas são trabalhadas em tamanhos ou em distâncias cada vez maiores ou menores. Um vestido de festa, por exemplo, pode ter uma grande quantidade de lantejoulas na barra, que vai diminuindo de baixo para cima. As criações do estilista Stephanie Rowland são marcadas por um exímio trabalho com formas e com composições. Ao lado, dois looks do estilista em que se pode observar o uso do princípio da gradação, em especial da gradação de tamanho. Sempre esse detalhe do vestido, né? Eu começo num tamanho, eu aplico por cima e eu faço essa gradação, até que termine em nada. Mesma coisa que esse babado, ele vem na saia, ela é toda composta por parece inclusive umas pétalas, se você olhar, parece umas pétalas de rosa, né? E a cintura dela como se fosse ali o caule, né? O botão, as pernas, tá de cabeça para baixo, então. Se a gente... Na coleção de verão de 2015, desfilada em Paris, de Stephanie Rowland, podemos perceber a presença do princípio de gradação, ora
aparecendo nos suaves degradê e nas transições de cor de coleção, ora através da gradação de tamanhos, vestidos mais largos na barra, que se estreitam em direção ao topo ou busto. Então é isso, ó, a gente tem um trabalho e vai se estreitando, né? Ele vai diminuindo ao longo da proporção. Alguns trabalham mais a saia, né? Aqui a gente tem os exemplos do maior volume nas saias e que vai subindo e perdendo até para ter esse equilíbrio. A coleção consagrada do estilista brasileiro Ronaldo Fraga para São Paulo Fashion Week, em 45º, é possível perceber o princípio da gradação em alguns dos looks da coleção, em especial os que carregam trabalhos com degradê terrosos, o degradê dos tons aqui, né? Meio que esse, antes do tie-dye tinha esse degradê em cores, assim, que a gente passa do marrom muito escuro para um laranja e chegando num tom mais nude, né? Esse vestido do meio, embaixo, a barra, enfim. Na maquiagem conceitual apresentada ao lado, a gradação é usada em um jogo provocativo e interessante. O degradê, ao mesmo tempo em que destaca a boca vermelha do fundo branco, também destaca os olhos claros no fundo vermelho. Sim, ele é um contraponto aqui, né? O rosto dela, onde está vermelho, os olhos brancos e a pele para o vermelho. Para manipular a atenção, o olhar acompanha os diversos graus de mudança da modelo, de modo que a gradação pode ser usada como meio de chamar ou desviar a atenção de partes do corpo. A radiação. Estamos no quarto. A radiação pode ser entendida como linhas que se abrem em formato de leque, como os raios dos aros de uma bicicleta. Por exemplo, alguns tecidos facilitam este efeito, como é o caso dos plissados cortados em godê, de preferência de roda inteira. Exemplo, vestido drapeado com linhas que convergem para o mesmo ponto da cintura. Radiação, uso de linhas que saem de um eixo ou ponto central para direções diferentes. Drapeados e franzidos são exemplos de radiação. Então, eu tenho esse franzido, mas o franzido ele é feito manualmente, ele é feito na peça, ele não tem um ritmo, ele não tem uma sequência lógica, né? Isso é uma percepção dos volumes. Normalmente essas peças que têm esses detalhes, elas são criadas no draping, elas são, usa-se essa característica de criação mesmo, né? Reconhecido pela sua construção histórica para a técnica de mulagem, a marca de Vianette é carregada de drapeados clássicos nas imagens ao lado do look da coleção Verão 2018, que Vianette desfilava na Semana de Moda de Milão. E é isso, é possível trabalhar sem que tenha ritmo, sem que tenha uma sequência lógica, mas é trabalhado conforme a necessidade do tecido, para gerar o efeito da concepção do criador. Um dos princípios mais utilizados na criação de moda, a radiação pode estar presente tanto em looks comerciais quanto em looks autorais ou em looks conceituais. Então a gente tem aí esse último, né, aqui, que tem essas pregas, esse plissado, essas tomas aí, muito conceitual. No meio tem um tricô que me dá uma ideia de um oversize, de um tamanho grande, por causa das mangas, mas já daria para eu chegar perto de um comercial, e esse primeiro que eu tenho esse drapeado no meio, e que ele trabalha os 4 pontos como um foco principal da peça, no centro. Aqui eu tenho mais os conceituais, né, esses drapeados que eles não têm, vocês podem ver que eles não são assim, especificamente dentro da mesma medida, eles são aleatórios, eu trabalho um efeito, mas sem que tenha uma sequência lógica toda medida e certinha. Contraste. O contraste pode vir de formas ou elementos extraídos do painel de inspiração do tema da coleção. Na peça ou no look podem ocorrer contrastes de cores, contrastes de tamanho, formas largas e volumes versus formas estreitas e finas, contraste de materiais, tecidos estruturados versus escorregadios, entre outros. Exemplo, uma maxi blusa em forma de saco com uma saia lápis bem justa ao corpo. Contraste, um dos mais úteis princípios de criação, faz com que o olhar humano reavalie a importância de uma área focal em relação a outra. Pode ser extremo ou sutil, em tecido, textura, opacidade ou cores.
Um ótimo exemplo do uso de contraste está no design icônico do look criado pela estilista Jean Paul Gaultier para Madonna no final da década de 80, com o famoso sutiã de cones dourados e em contraste com um terno de risca de giz em alfaiataria clássica. Gaultier conseguiu captar toda a atmosfera estética necessária para Madonna em sua performance Like a Virgin, em sua turnê mundial, Blonde Ambition, de 1989. Então, vocês podem ver que é um clássico, né? Esse contraste entre cores em cima da risca de giz e por cima da própria alfaiataria. Em 2012, ela também turnê mundial, Mad Turn, Jean Paul Gaultier reeditou o icônico look da década de 80 e manteve o contraste como princípio. Por baixo, a dona veste um terno risca de giz com gravata e camisa social. Por cima, um corsete estruturado e luvas. Esta referência nos instiga a usar o princípio do contraste, não apenas em uma ou outra peça, mas também na criação de looks inteiros, podendo combinar várias peças e até mesmo alguns acessórios. Para o São Paulo Fashion Week, o estilista brasileiro João Pimenta apresentou uma coleção na qual se pode perceber o trabalho com o princípio do contraste. Ora via-se o contraste em tecidos estampados versus lisos, ora via-se o contraste de cores. Então, esse contraste ele pode ser muito usado com relação às cores, né? Aqui é bem importante você ter um conhecimento em cores. Eu não sei em qual disciplina vocês veem isso, vocês podem ver isso, mas as cores complementares, as opostas, e aí você faz esse trabalho, né, de contraste utilizando as cores, ou os tecidos, ou as formas, enfim. Legal. Na capa da edição de novembro de 2012 da revista britânica Zed e Confused Especial Arte, é possível perceber o uso do contraste na fotografia de moda e também no look escolhido. Nela, Iris Apfel, socialite e designer de mais de 90 anos de idade, aparece vestindo os looks da coleção 2D, criada pela estilista japonesa Rei Kawakubo para sua marca Comme des Garçons. Bem polêmica, né? Essa designer, ela é bem focada nesse contraste do fundo e contraste na própria peça, né? Do vermelho com amarelo. Ponto focal, alivia a monotonia do efeito peça única. Por exemplo, quando o vestido é usado com um cinto contraste, as cores chamam atenção para si e para as características e detalhes que emolduro. A utilização de características contrastantes requer muito cuidado, pois ela se torna o ponto focal. Para assistir ao backstage do editorial de Iris Apfel para Dazed e Confused, utilize o link. Aí tem um link, depois vocês podem ver no YouTube esse editorial, mas a gente sempre vê esse contraste, né? O vermelho e o rosa aqui, aí vocês podem ver. Se a gente tiver um tempinho, porque a gente tem bastante slide para ver ainda, eu coloco para vocês assistirem o que vocês quiserem, tá bom? No look ao lado, o contraste sutil ocorre com uma simples inclusão de um elemento que destoa de todos. Neste caso, os babados da barra contrastam com as linhas retas de corte de alfaiataria que o look apresenta. Há também o uso do princípio da harmonia, dado pela escolha das cores monocromáticas. Efeito sutil. Contraste de texturas aumenta o efeito de cada tecido. Por exemplo, um paletó de tweed, usado como uma blusa de seda. Os contrastes não precisam ser extremos. Chamamos de contraste sutil. Os efeitos causados por um terno usado com salto alto ou sapatos baixos. Então, vocês podem ver aqui, né? Realmente as linhas são muito retas, uma ideia ampla, e o babado faz todo um contraste na proposta da peça, né? Aqui a gente tem um contraste em cores, em cima com a flor, contraste de uma perna da outra, né? Uma perna lisa e outra perna com aplicação de flores. Eu tenho esse contraste de volumes, que a gente falou ali antes, que seria a saia mais lápis, mais ajustada, esse volume na parte superior, esse contraste de pele e o dourado, né, com o rosto, até para dar uma ideia aqui de um animal com essa boca mais escura, bem interessante, contraste aqui na pele, né, o preto com o branco, o contraste liso na parte de baixo, as cores em cima,
esse círculo e esse detalhe todo na peça, que é uma tela C, e aí nós vamos para a harmonia. A harmonia traduz maior sutileza para a peça ou para o look que está sendo criado. Pode ser desde um degradê de cores harmônicas até a combinação de formas ou materiais similares. Geralmente, neste caso, utiliza-se a mesma cor para diferentes tipos de tecido. Exemplo, uma jaqueta em tons pastéis. A harmonia diz respeito à disposição formal bem harmoniosa no todo, ou entre partes de um todo. Pela similaridade ou semelhança, todo conjunto deve ter formas, cores, texturas que se relacionam e interagem com justa posição, tom sur tom, texturas parecidas. A peça ao lado apresenta aparentemente um imenso uso do princípio da harmonia, pois não só há espelhamento dos lados, mas também há uma combinação de cores delicadas e leves. Sem brigas, não é exatamente o oposto de contraste, mas implica mais similaridade no que diferença. Cores que não brigam entre si, tecidos que se mesclam, tecidos macios, de formas arredondadas, prestam-se melhor aos modelos harmoniosos do que cores retos e roupas vincadas. Gente, isso aqui é muito importante, porque assim, a gente precisa entender de matéria-prima, a gente precisa entender de cores, que são conceitos separados e que vai te auxiliar na criação de produtos, né? Se vai ser harmônico, se vai ser contraste, se vai ter ritmo, se não vai ter, se vai ter repetição, se vai ter radiação. Enfim, esses looks cromáticos, tudo aqui parece muito harmônico, né? Essas cores são complementares, você vê que a gente trabalha só em tom de verde, né? Aqui a gente tem um azulzinho bem bebê com rosinha próximo, que tons terrosos, né? O cinza. Então, realmente, é muito harmônico quando a gente... Nas criações do estilista brasileiro, Lucas Nascimento, é possível perceber o princípio da harmonia apresentado através de cores sóbrias, em looks monocromáticos ou em tom sur tom. Nas imagens ao lado da coleção de inverno do estilista, 2015, do estilista para a Semana de Moda de Londres. Aí, Lucas Nascimento, inverno. Então, a gente tem aqui nesse primeiro look um tom sur tom, a gente até tem um cinza no fundo, mais em cima um verdinho claro, um verde escuro. A gente tem o mesmo tom de cinza no sapato, a gente tem um look inteiro monocromático no azul, com marrom, o que é harmonioso. E a gente tem um tom sur tom de azuis aqui para um petróleo, né? Um azul petróleo e vindo para um verde, assim, né? Esse verde que fica entre os tons, assim. Mas que é muito bonito. E aí a gente tem, ó, Lucas Nascimento no inverno 2015 de Londres. Então a gente tem essa harmonia, né? Quando você olha e fala, nossa, que harmônico, que não causa um choque. Pelo contrário, você vê e fala, nossa, que suave, como está belo, que você identifica isso, né? Giorgio Armani é conhecido mundialmente como uma das marcas de luxo de maior reputação. E na sua coleção para o inverno 2019, desfilado Semana de Moda de Milão, na Itália, pode-se perceber o princípio da harmonia em alguns de seus looks. Em especial, vê-se a harmonia em tom sur tom. Dispensa recomendações. A moda italiana é famosa por seu uso harmonioso de tecidos suaves e cores que se mesclam, num corte orgânico e não agressivo. Uma coleção harmoniosa é fácil de usar e combinar, e geralmente não precisa das recomendações do vendedor para ser comprada. É isso, né? Não precisa de ninguém falar. É aquela peça que você olha e fala, nossa, que harmonioso, gostei. Né? O que você se identificou. Depois você pode construir, você compra, adquire um produto, e aí você pode construir com outras propostas, que não necessariamente o look que você vai ter, mas aquela peça, né, a proposta é que ela seja, então, harmônica. Os looks cores harmônicos na passarela de Giorgio Armani, da coleção de inverno 2019, desfilada em Milão, Itália. Equilíbrio. O equilíbrio traduz simetria, espalhamento, repetição dos dois lados da peça. Essa forma de repetição espelhada de elementos pode-se dar de maneira igual. Os dois lados apresentam elementos na mesma posição e tamanhos, ou elementos desiguais, causando uma assimetria, mas ainda mantendo equilíbrio na peça. Exemplo, uma saia com bolsos e recortes igualmente espelhada nos dois lados.
Opa. Equilíbrio é a distribuição do peso e importância visual dos elementos do design, resultando em equilíbrio visual, simetria, espelhamento. Equilíbrio é um sentido de igualdade visual, numa forma, figura, valor, cor. Equilíbrio simétrico. Na peça ao lado, equilíbrio bastante simétrico, onde o efeito foi conseguido através dos bolsos do mesmo tamanho, de formas dispostas dos dois lados da peça. Então, eles são iguais, com cores contrastantes, mas ele é equilibrado, né? Dos dois lados, a gente tem o mesmo bolso com a mesma lapelinha do bolso ali. E ele pode ser simétrico ou não. O equilíbrio pode ser simétrico ou uniformemente equilibrado, ou assimétrico ou não uniformemente equilibrado. Objetos, valores, cores, texturas, formas, figuras podem ser usados para criar um equilíbrio numa composição. Como comentado pelos autores pesquisados, o equilíbrio também pode ser trabalhado com elementos assimétricos, também da repetição do mesmo elemento no outro lado da peça, só que em tamanhos menores, sem deixar de representar estabilidade. Esse jogo de lados e de maior e menor cria um interesse interessante estratégia visual para dimensionar o equilíbrio na composição estética da peça e ou do look. O equilíbrio simétrico. O equilíbrio nessa peça está no jogo de babados e proporções diferentes de cada lado e na combinação dos mesmos materiais, porém com padronagens e aumentam de tamanho. Podemos dizer que este look também possui gradação e harmonia. Harmonia porque ele está nos mesmos tons, né? E a gradação porque eu tenho essa diferença das padronagens. Então, a gente começa a ver vários desses princípios do design no mesmo produto. Equilíbrio vertical. Ocorre quando os elementos da direita são espelhados verticalmente da esquerda, da peça ou no look, como ilustra a imagem ao lado. Então, eu tenho aqui a manga, o volume e o espelho, né, na outra manga. O corpo é simétrico em torno de um eixo vertical, e a tendência do nosso cérebro e nosso olhar é querer que essa simetria se mantenha. Nesse sentido, buscamos por equilíbrio nas roupas. O equilíbrio vertical é o nosso desejo de ver características espelhadas nos lados esquerdo e direito, lapelas que se encaixam, bolsos alinhados e do mesmo tamanho, distâncias iguais entre os botões. Podemos perceber na coleção de inverno 2019 do estilista norte-americano Jeremy Scott, desfilada na Semana de Moda de Nova York, a presença do princípio do equilíbrio, principalmente do equilíbrio vertical, que é percebido pelo espelhamento de alguns looks. Então, eu tenho esse espelhamento, né? O que tem de um lado, eu tenho do outro, e as calças, mesmo que estão em contraste, mas eu tenho esse equilíbrio no look como um todo, a jaquetinha, a altura, enfim. Jeremy Scott, coleção de inverno 2019, desfilado Semana de Moda de Nova York. Ó, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Ainda que eu traga elementos diferentes sobre a peça, que eu cause uma estranheza quando eu olho, eu tenho, né, esse equilíbrio nos elementos. O equilíbrio prejudicado, seja vertical ou horizontal, pode ser também um efeito desejado pelos criadores de moda. O próprio equilíbrio horizontalmente prejudicado, por exemplo, é usado com dada frequência para chamar a atenção ao estranhamento que podem sim ter sido planejados. Muitos são, na verdade, as coleções criadas justamente para causar algum dado estranhamento. Equilíbrio horizontal é prejudicado quando dizemos que um conjunto é pesado na parte de cima. Se toda a ênfase está no pescoço ou embaixo de uma saia, é muito amplo ou cheio de babados. O foco de um modelo assimétrico geralmente requer um detalhe menor em outra parte de roupa para fazer o eco e criar equilíbrio. Aqui. Ao se recusar a espelhar elementos e concentrá-los na parte inferior dos looks, a coleção de verão 2015 da marca Filhas de Gaia, desfilada no Fashion Rio, apresenta intencionalmente o equilíbrio horizontalmente prejudicado com efeitos de beleza desejada. Eu tenho esse equilíbrio, né? Eu causo volume de uma certa forma, é estranho, mas ainda assim tem equilíbrio.
A criação do estilista japonês Yuji Yamamoto são marcadas pela desconstrução e pela experimentação em sua coleção de inverno 2018, desfilada em Paris. É possível notar a ausência do princípio do equilíbrio, causa aparente permite o olhar múltiplas interpretações. A falta de equilíbrio. Não olhamos as roupas só de frente e nas costas, mas também de outros pontos de vista. Todos os aspectos devem cumprir o princípio de equilíbrio, ou nos dizer algo sobre sua falta de respeito à ordem, como na moda japonesa e belga pós-moderna. A ausência de equilíbrio também pode ser um efeito desejado na coleção. Nas imagens do lado, a coleção de inverno do estilista japonês desfilada. Então, eu tenho esse equilíbrio, ainda que não seja igual, ele me causa uma estranheza, mas eu tenho um nível de equilíbrio nessas peças. Ó, Inverno 2018, ainda do Yoshi Yamamoto. Proporção. É importante relacionar a proporção desejada com o público-alvo da coleção e com quem serão seus modelos. O efeito que se quer obter dependerá de criação, uma proporção harmônica ou distorcida em relação ao corpo que irá vestir a peça. Exemplo, um vestido sem volume para um público de estatura menor e acima do peso evita causar o efeito de achatamento. Proporção diz respeito à maneira como comparamos cada uma das partes em relação aos tons do design de uma peça. Os aviamentos em relação ao look, a proporção descreve tamanho, posição ou quantidade de uma coisa comparada a outra. Brincar com as proporções de uma peça pode torná-lo mais conceitual com uma imagem ao lado. É preciso, contudo, cuidar com as proporções no momento que criarmos peças e looks comerciais, para não nos afastarmos do que o público-alvo deseja e consome. Sucesso ou fracasso. Tanto já foi escrito sobre proporções no campo da arte, arquitetura e design, que até parece pretensioso aplicar o conceito da moda como uma regra ou ferramenta para atingir os efeitos desejados. Contudo, os mesmos princípios são aplicados e têm o poder sutil de fazer com que o modelo seja um sucesso ou um fracasso. Na passarela do estilista brasileiro Lilo Villaventura, para o São Paulo Fashion Week, 45º, é possível perceber o princípio da proporção em looks conceituais e descontraídos. O estilista brinca com a proporção para a dramaticidade e a criação. Então, tem essa proporção nos looks, né? Ele brinca aqui, né? Toda essa dramatização, mas tem um sentido de proporção, ó. A gente continua olhando que existe essa, ainda que cause uma estranheza, eu tenho, de uma certa forma, uma proporção. Para criar a ilusão de uma cintura menor, o estilista, designer, chefe e diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld, criou uma coleção na qual muitos looks eram compostos por cropped e saias mais largas do que a cintura, jogando com a proporção das partes no visual das peças monocromáticas na imagem ao lado. Rihanna veste Chanel. Então, essa proporção, ó, a peça é toda monocromática, e aí a gente tem as saias são mais amplas, mesmo na altura do quadril, tem até ó, uma pochete aqui que se confunde com a própria saia, tem um volume, ela é uma cintura mais fina, mas ela tem essa harmonia, né? Eu crio essa proporção de cintura, eu faço no próprio efeito da peça, tá? Do tecido. Por isso que é importante a gente saber como os tecidos se comportam, como que eu posso utilizar melhor as cores, como que eu posso pensar nisso, né? Proporção é a forma como relacionamos visualmente todas as partes individuais de um todo. Isso se dá quando medimos, não necessariamente com uma fita métrica, mas com os olhos. Podemos criar ilusões sobre a forma do corpo, mudando as proporções entre as partes de um modelo ou mudando o lugar das costuras e dos detalhes. Chanel Inverno, 2014, em Paris. Ó. E aí eu mudo essa proporção, eu faço uma cinturinha e eu aumento o quadril e a parte de cima. Ó. Todos eles têm essa proposta, né? Sensação corporal. A sensação corporal é a última aqui. Tá?
pode ser advinda das misturas de tecidos e materiais. Tecidos pesados, estruturados, contrastem, destacam tecidos brilhantes, leves, finos, por exemplo. É comum vermos outro exemplo, astraxãs e tecidos peluciados em contraste, com tecidos rígidos e menos confortáveis, como couro, latex ou vinil. Exemplo, uma blusa com várias texturas. A sensação corporal à roupa não é uma experiência apenas visual, mas também tátil e sensorial. É essencial manusear os tecidos e testar suas sensações, propriedades e usos no corpo. Contrastes de textura enfatiza as diferenças entre as roupas e as formas corporais, e a própria pele, e acrescenta estilo, clima, charme à roupa. Então, eu tenho essa sensação, né? Eu tenho esses volumes, eu tenho diferentes texturas, formas, tamanhos. Nesses 3 exemplos, o mix de texturas, materiais foi usado para provocar intencionalmente a sensação corporal, o desejo de tocar a peça. Também é possível perceber a associação com o princípio do contraste. Vocês já foram numa loja e vocês tiveram vontade de ficar pegando? Eu sei que, né, normalmente a gente vai e quer ficar pegando as peças, mas tem peças que realmente você quer ficar pegando, que é o caso aqui. Que é essa sensação mesmo. Muitas vezes o criador pode desenvolver um produto para ter-se essa sensação. Né? As plumas, os pelos, é possível perceber o princípio da sensação corporal explorado através do mix de textura, apresentado pela estilista brasileira Glória Coelho, para a Passarela de São Paulo Fashion Week do 45º. Glória Coelho, ó, essa sensorial, né, esses quadradinhos aqui que eu quero pegar, que eu não sei do que é, e aí eu fico pensando, e aí tenho vontade de tocar os pelinhos e tal, que é essa sensação mesmo. Nesta peça criada pelo estilista Izzy Yaki, que recebeu o nome de Bodice, podemos perceber o evidente uso no material e do design para provocar uma sensação corporal erótica, quase fetichista. Materiais e sensações. Decotes, detalhes nos punhos realçam limites entre a roupa e o corpo. Nosso tato é estimulado os materiais como cachemir, sedas, peles e couros. Roupas mais justas ou escorregadias podem causar sensações eróticas. A moda demanda do corpo mais carnudo da mulher seja sustentada por tecidos elásticos e coberta por tecidos transparentes que convidam ao toque e embelezam a pele. Na peça ao lado, a sensação corporal é usada apenas um detalhe para causar estranhamento e convidar o espectador ao toque ao sentir tátil daquilo que chama atenção. Também trabalhou-se o princípio do contraste. Para ampliar sensações, combinamos tecidos para ampliar as sensações, aparência causadas pelas roupas que usamos. Aprender como combinar diferentes materiais é uma habilidade que vale a pena acrescentar aos nossos talentos artísticos. Estilistas e comerciantes que trabalham com peças avulsas precisam saber quais são as boas combinações, os bons contrastes e como equilibrar esses 2 elementos em uma linha ou mostruário de loja. As criações da estilista brasileira Paula Raia são marcadas pelo mix de textura, que desperta o convite ao toque. Nas imagens, sua coleção de verão 2016 para São Paulo Fashion Week. A gente tem sempre essa vontade de pegar, né? Essa sensação, a transparência, os pelos, os volumes. Então, vamos revisar aqui. A gente viu 9 princípios de design para a criação de moda, segundo Jones e Piccolo. Repetição, ritmo, gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio, proporção e sensação do corpo. Como você pode observar, muitos looks, até mesmo algumas peças, apresentam mais de um princípio ao mesmo tempo. É comum, por exemplo, a mistura de contraste e sensação do corpo. Na própria coleção, a aplicação dos princípios do design varia do look para look, mas, em geral, há uma continuidade no uso dos principais princípios que você optar para adotar. E isso poderá trazer unidade para a coleção. Como visto na sua coleção, você pode jogar com mais de um princípio ao mesmo tempo. Explore sua criatividade para combiná-los e não se esqueça de seguir os elementos de seu painel de inspiração. São exemplos: repetição mais sensação corporal, ritmo, gradação, gradação mais ritmo, repetição, radiação, proporção, contraste mais sensação do corpo, harmonia, equilíbrio, equilíbrio, proporção, proporção, repetição, sensação corporal e gradação.
Com o seu painel de inspiração em mãos, extrair uma folha em branco, um checkbook, os elementos que você observa que se enquadram nos princípios do design visto até aqui. Lembre-se, extrair linhas, formas, extrair cores do seu painel de inspiração, sendo interessante optar por 6 para aplicar posteriormente na criação de coleção. Registrar esse processo no checkbook. Depois a gente vê esse do painel de inspiração, tá? Lembre-se que o painel de inspiração é o ponto de partida para a criação de serem desdobrados em looks para sua coleção. Portanto, é interessante evitar a abstração em ampla escala nesse processo. É válido, assim, manter certa familiaridade visual entre o painel de inspiração e os looks criados, como é possível perceber na imagem ao lado. É isso aí. Ó, e aí a gente tem a aplicação, são exemplos, tá? Do painel de inspiração e a aplicação para criar essas referências nos looks de vocês, tá? Aí a gente tem várias formas de perceber, eu posso ter vários estilos e como que eu posso colocar isso no produto, né? Do meu painel de inspiração. E a gente já vai falar dessa dinâmica dos trabalhos de vocês. Pessoal, oi. Esse material, então, eu vou colocar lá disponível para vocês. A gente vai ver agora o painel de inspiração. Não sei se vocês já chegaram a escolher uma imagem para esse painel para montar a coleção. Como é que tá isso? Nessa matéria ainda não. Então, ninguém escolheu nada, não fizeram isso. Então, vamos fazer assim, eu e a Provitalita, a gente ficou de sentar e conversar para ver certinho a avaliação, tá? Mas é importante vocês pegarem um painel de inspiração, mas eu vou combinar tudo com a Provitalita, porque realmente ela está bem disposta com relação à coluna e ela não está se sentindo muito bem, então eu vou esperá-la para definir a dinâmica dos trabalhos, tá? Mas a gente manda um e-mail para vocês avisando sobre isso, já que vocês não escolheram esse painel de inspiração, e como que isso pode ser usado nos produtos, né? Essa harmonia, essa repetição, enquanto criadores. A gente, e também isso é muito para uma moda conceitual de criadores, né? Na nossa dinâmica de indústria de vida aqui na nossa região, especificamente, a gente não tem tanto isso, né? A gente trabalha muito mais com o comercial, e até tem-se, mas a percepção é muito menor, né? Enquanto a botões, enquanto a um pesponto contrastante, que isso dá para utilizar se a gente for um produto bem comercial. Já desenvolvi muito em peças o pesponto com linha contrastante, tá? Também é bem legal. Tem vários princípios e a gente pode trabalhar isso de maneira bem comercial. E pode se tornar um produto bem interessante, né? Não nesse conceito todo de passarela, mas num comercial e que atende a nossa necessidade do mercado de onde nós estamos inseridos, né? Que é aqui Jaraguá e Blumenau e essa região do Vale aqui. Mas quem está fora e trabalha em outras cidades, independente, precisa analisar o mercado e de onde você quer se inserir, né? E trabalhar isso de acordo com os clientes, porque tudo isso a gente trabalha de acordo com o olhar desse cliente, desse público, né? Que a gente faz para vender para alguém. A moda a gente desenvolve porque alguém vai querer, e a gente pensa que tem alguém desejando aquilo, necessitando daquilo de alguma forma. E esses princípios de design nos auxiliam a gerar esses sentimentos no público, que é isso. Tá? Alguma pergunta? Pro, tudo certo. Minha parte, né? Tá. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta para Pro? Ah, eu lembrei de um negócio, aquele wearable entra bastante nesse conceito, né, que a professora passou. Sim. De sensação corporal, tudo junto, forma. Ficou um pouquinho que tem um outro barulho no fundo. Tu poderias me repetir um pouquinho? Fica dentro do... Ah, peraí. Eu vou
ligar aqui a TV. Ah. Só queria confirmar mesmo do wearable, que ele se encaixa bastante nessa sensação corporal, Sim, contraste. sim. E a gente tem esses sentidos, não que o estilista também vai pensar, olha, eu vou criar, isso a gente identifica, mas a pessoa não desenvolve um produto pensando nessa sequência. Esse não é o princípio do pensamento de um produto, tá? Isso é o resultado final. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando um criador desenvolve um produto, ele pensa nesse painel de inspiração e no que ele vai fazer. E aquilo de que forma que ele está sentindo, principalmente essa proposta de uma criação mais conceitual, tá? Mais passarela, mais show, mais festa, enfim. É um mercado um pouco diferenciado. Então, isso nós notamos, mas nem sempre isso é proposital. Eu consigo notar isso no final. Ele parte a partir de ele tem início numa inspiração, e essa inspiração me traz, então, e eu consigo perceber esses princípios, tá? E aí, assim, nós temos mais 2 aulas que a prof falou que ia juntar, mas esse conteúdo tinha que ser bem importante para vocês, essa questão do que como perceber, de como que eu posso fazer essa harmonia ou não, né, a simetria e tal, na sensação corporal. E esse conteúdo da aplicação desses princípios de design para moda. E agora nós temos 2 assuntos, que é moda e criatividade e moda e complexidade. E o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu posso postar o conteúdo, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer síncrona também. Eu gosto bastante de síncrona porque vocês podem tirar dúvidas aqui, mas se vocês quiserem, também posso postar o conteúdo lá. Mas eu vou juntar esses dois e vou pegar os métodos, alguns métodos, os métodos mais consolidados, assim, né, Baxter, enfim, e outros métodos. Que bom, Ani. Tem que eu tava vendo ali da Pasmina, que usa bastante a criatividade, né? Sim, isso mesmo. E aí a gente pega esses 2 assuntos, moda e complexidade e moda e criatividade, e aí eu tenho bastante slide, já estou montando esse material, vou finalizar agora nos próximos dias, e aí eu vou trazer em cima dos princípios como é que a gente faz, né? Como é que a gente utiliza esse design, como é que o que é criativo, é complexo, é criativo, e como é que a gente consegue trazer um resultado em cima disso, tá bom? E aí a gente pode deixar marcado síncrona se todos concordarem e tivermos aí esse. Eu vou aqui parar de gravar, porque agora a gente vai só fazer esse combinado para a próxima semana.